Família Trombini. Esse vídeo é acerca da família Trombini. Essa é uma pesquisa também que foi encomendada e nós vamos ter então a honra de conhecer um pouco mais sobre esse clã, digamos assim. Era muito comum, né, chamar as famílias de clã uma vez. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações. Se quiser se tornar membro, é possível tornar-se membro do canal Lengua Mari com a ferramenta de membros aqui abaixo. E também, é claro, você pode contribuir diretamente para o canal Lengua Mari através do Pix 54992622828. A história da família Trombini começa não com um título de terras, como acontece com muitas famílias, mas com um som. Isso mesmo, som. O sobrenome é uma derivação patronímica de profissão, enraizada no vocabulário germânico trumba. Existe essa palavra do germânico antigo, né? Trumba, que o latim medieval, é claro, digamos, se apossuou de alguns termos germânicos e transformou especificamente a palavra trumba em tromba. O sufixo diminutivo "ini", de Trombini, do sobrenome, confere-lhe uma identidade tipicamente nortista, ou seja, do norte da Itália, referindo-se ao pequeno trompete, que é o instrumento, ou ao músico de sopro de alta precisão também. Portanto, esse sobrenome, dependendo da tradição histórica, da, da raiz, ele pode estar falando a respeito do instrumento ou daquele que tocava o instrumento. Na estrutura das cidades-estados da Itália antiga, né, o trombino era mais que um músico, na realidade, ele era a voz do Estado, a voz daquela nação. Em uma era sem comunicações velozes, como nós temos nos dias de hoje, ele era basicamente o arauto, o oficial responsável por anunciar editais, proclamar sentenças e, sobretudo, ditar o ritmo de uma batalha, de uma guerra. Para entender o surgimento do sobrenome, devemos imaginar a Lombardia do século XIII, um território fragmentado e também bastante sangrento, dividido entre os guelfos, que era uma facção política partidária do Papa, ou seja, eles defendiam e apoiavam o Papa, e os gibelinos, que era outra facção política que defendiam e apoiavam o Sacro Império Romano Germânico. Cremona, lá na Lombardia, era um reduto gibelino feroz, aliada do imperador Frederico II. É nesse cenário de tensão que emerge a figura do progenitor funcional da família Trombini, um homem chamado Alberto, né? Um mestre de sopro e serviço da comuna de Cremona. Lá nós temos que voltar em 1247, durante o cerco de Parma, ou nas escarnamuças contra as ligas lombardas. O papel de Alberto era vital. No caos das espadas e da poeira, o som da sua trombeta certamente era a única ordem que os soldados conseguiam ouvir: avançar, recuar ou flanquear. Isso que significava, né, o som da trombeta. Portanto, o momento de tensão que cristaliza o sobrenome Trombini ocorre em uma noite de neblina densa às margens do rio Pó. Conta a tradição, e também as crônicas da época permitem certa suposição, às vezes, sobre algumas coisas. As crônicas são os registros da época, né? Que uma pequena unidade de Cremona foi emboscada por cavaleiros de Milão. O comandante da unidade caiu cedo e o pânico se instalou. Sendo assim, foi o Trombino, ou seja, o homem cujo nome a história ainda não registrava como sobrenome, né, Trombini ou Trombino, quem mesmo feriu, soprou o sinal, né, que mesmo ferido soprou o sinal do contra-ataque com tal vigor que os inimigos, acreditando que reforços massivos chegavam na escuridão, bateram em retirada. Aliás, essa era uma estratégia muito, muito frequente que acontecia, que quando se estava escuro, muitas vezes você tocava a trombeta, fazia todo esse presépio, né, para mostrar que iria atacar, que tinha, dependendo do som da trombeta, que estava vindo novas tropas, e o outro
o outro exército, caso já estivesse, digamos, com muitas baixas, não resolvia não arriscar, então eles partiam em retirada, assim você conseguia se livrar daquela batalha ali, né. Ao retomar as muralhas de Cremona, Alberto passou a ser chamado por seus companheiros de armas e pelos magistrados como Alberto dei Trombini, ou seja, Alberto dos trombeteiros, na ocasião. Isto é, sua função pública transformou-se assim em linhagem, assim como aconteceu com vários outros, praticamente com todas as nossas famílias. Com o passar das gerações, os Trombini deixaram de ser apenas executores de sinais militares para se tornarem parte da burguesia administrativa e artística. Então, mais tarde a gente vai ter o quê? A estabilização, né, deles sob o Ducado de Milão, ramos da família dos Trombini migraram para o leste e se estabeleceram em locais como Ferrara e Bolonha, onde o sobrenome ganhou brasões de armas e registros notariais de prestígio. Atenção, é que outrora era de espadas, tornou-se assim econômica, ou seja, comercial, a partir desse momento, né? E aí, séculos mais tarde, sob a ocupação austríaca, aqui a gente está falando já num cenário um pouco antes da unificação italiana, né? Sob a ocupação austríaca e as crises de unificação da Itália, o Risorgimento, os descendentes daqueles arautos, ou seja, os Trombini medievais, enfrentaram ali um novo conflito. A sobrevivência foi esse ímpeto guerreiro que levou os Trombines a cruzarem assim o oceano em direção às Américas no século XIX. Essa foi uma pesquisa encomendada pelo nosso inscrito, o Enrico Trombini. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo. Tchau, tchau, Strucon.